Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 813 blog diário e minguando até 477 dias, 7 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 813 blog diário já produzido com o título Armagedon Batalha Final e com este subtítulo A Direita do Corpo. Eu estou produzindo o subtítulo diretamente, né? O título já é Armagedon Batalha Final. Então eu dividi esse título em A Direita do Corpo e A Esquerda do Corpo, ok? Entenda isso e para que isso possa ser produtivo em vossas consciências. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecipe a este e um blog que antecede a esse. Deixo a abertura deste subtítulo e uma referência deste subtítulo. Deixo também a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e, por fim, eu deixo a playlist da YouTube Music para que vocês possam estar acessando a YouTube Music, né? A playlist pela YouTube Music. É interessante vocês fazerem esses trabalhos de conscientização, certo? A minhas playlists que eu monto, ela tudo numerada e bem com título, numeração, tudo perfeito para que vocês possam se entenderem, ok? Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada e deixe de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé nas formas de ser. Façam isso e façam por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo para que vocês possam estar fazendo esse trabalho de conscientização, ok? Tá tudo, essa playlist vai ficar no card do vídeo, é só vocês abrirem e conferir tudo que está sendo dito e vocês vai deixar de ser essa vítima social. E se vocês acharem os vídeos melhores do que esse na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. Porém, e se o vosso julguem for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. Ou seja, com o jugo com que me julgar, será os vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida de leões e defenderá o sistema capitalista com as forças das vossas mãos, um peso por uma medida, e não danifique o corpo, sendo o peso representa a força do corpo e a medida é a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta sua expressão, certo? Sempre entenda que tudo que nós fazemos para nós mesmos, tudo volte para o mesmo espaço. Tudo que você fale do outro vai se aplicar em você diretamente. Às vezes porque existe essa ideia de nós estarmos conectados diretamente com Deus. Quando você está conectado diretamente com Deus, tantas coisas boas e as coisas ruins que você manifeste, tudo voltarão pelo mesmo lugar. E aonde que é? O espaço de corpo, é isso aqui que representa o poder de Deus.
para fora, tudo aí representa uma expressão, representa uma treva, certo? Que hoje ele representa a imagem de Deus, a ira de Deus, o Cristo de Deus, tudo aí hoje é treva, porque nós estamos na Guerra Fria. Mas no fim, se nós alinharmos as nossas expressões, o que nós somos interiormente, aonde é o poder de Deus, aonde Deus está sendo gloriado junto com nós, nós também serão no exterior de corpo. Então, as nossas expressões fica boa, então todo mundo fica gloriado por este mesmo poder que é no interior, também será no exterior, ok? Hoje, quando Deus tivera criado o homem no paraíso dele, e Deus tivesse colocado essa glória externamente com o seu poder para fazer a defesa da forma em que as pessoas iam manifestar, o que ela ia expressar a outro corpo. Porém, com muita confusão que veio tendo de lá para cá, aí aconteceu essa ideia. Deus, a partir do terceiro milênio, Deus veio formar o Cristo, a imagem do seu poder. No terceiro milênio, Deus ele determina o sacrifício do corpo vivo e a partir desse sacrifício vem o processo da unificação dos corpos para que ele pudesse trazer o juiz dele. O que eu quero que vocês entendam, nunca entenda nada que não seja, todas as coisas que Deus fazem é o plano de Deus. Mas por fim, vocês entendam aquilo que você é interior, você tem que manifestar no exterior, certo? Existe hoje essa ideia dos atos acessar essas trevas, vindo da esquerda aqui, pelos seus corpos expressivos, negando que ele é interiormente, para fazer aqui uma oposição contra os corpos inconscientes, fazendo essa oposição, ok? O blog diário está explicando de tudo disso que eu estou tendo dito. Se vocês estiverem acompanhando, certamente vocês não terão dúvida de tudo que aqui eu estou tendo dito dentro deste blog diário. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição, mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de conversar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com pessoa da vossa confiança. Achou que fosse assim? Vamos fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é uma mediação sobre a formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo explica essa nossa Bíblia significativa, com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí a astronomia, astrologia, movimentos astro, fauna, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia. Esses são os 8 elementos que estão presentes nas suas Bíblias significativas. É só vocês fazerem a percepção e entenderão que essa sua Bíblia ela é significativa. Vocês devem estudar ela fazendo essa referência desses 8 elementos que eu estou tendo dito, dando para vocês essa ideia que tudo na Bíblia, nas vossas Bíblias são significativas, são códigos, são selos para que vocês não acessem o reino de Deus diretamente, porque o plano da unificação, ela depende dessa ideia de liberdade de expressão, que as pessoas possam ajudar, né, sem agredir o corpo físico das pessoas diretamente, com as suas liberdades de expressão. A partir do momento que vocês agride o corpo de um e do outro, vocês deixam de fazer a liberdade de expressão, deixam de ter as suas liberdades para ficar preso, né, sobre um conceito, sobre o sangue de irmãos, de pessoas, de outras religiões, qualquer coisa. Então, à medida da forma que vocês partem para a agressão, vocês perdem essa liberdade que vocês têm de se expressar. Entenda isso. Então, vamos fazer leitura desse contexto e fazer uma mediação sobre aquilo que é a formação de Deus, explicando as nossas Bíblias significativas, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Se vocês estiverem ouvindo este blog, vocês vão entender essa mediação. Ela fica muito incrível quando eu faço quando faço a expressão livre, fica muito incrível. É só vocês acompanharem e vocês entenderão o que está sendo dito. Vamos, então, fazer a leitura desse contexto para a gente ir para a expressão livre. No entanto, podemos conhecer que
O corpo emocional é um sentimento. O, o sentimento vai explicar o medo, e o medo vai ficar se dividindo entre o sentimento de paz e a ira deste corpo. A paz explica que o corpo está produzindo os bons frutos, e o medo é relativo ao sentimento. Este medo, e quando se aplicando no corpo emocional diretamente, vai produzir um bloqueio de sua própria realidade. As suas expressões vão ficar negadas. Já a ira pode ser coisas relativas a uma revolução, explicando a filosofia moderna, e quando explicando o estado consciente do corpo, e o estado consciente e o estado consciente do corpo, e o estado consciente não explica a manipulação, e sim uma oposição do medo. O já o medo explica a manipulação. O medo vai se aplicar na imagem de Deus. Esta imagem explica o espírito de criação de Deus, e a manifestação deste espírito explica a imagem e a semelhança. Esta imagem é estabelecida pelo corpo de Deus e pelo corpo simples, e a manifestação vai ficar variando entre o plano de Deus e o plano dos corpos, e podendo ser coisa pessoal ou não. A expressão diabo e Satanás explica uma oposição dos reinos das trevas, sendo trevas contra trevas, e o diabo explica uma treva que impede este corpo evoluir a sua consciência. E tudo isto é determinado pela consciência da vida, sendo isto relativo ao espaço de corpo. E isto sim, tanto para o diabo, que representa o nosso corpo emocional, e tanto para a manifestação deles, explicando os demônios. Quando explicando Satanás ou demônio, já estar no exterior do corpo, caindo como um fruto, sendo bom ou ruim. Quando for bom, este fruto vai cair diretamente no reino de Deus, ou paraíso de Deus, e tudo será produzido para este corpo relativo para o reino de Deus, explicando o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo. Satanás vai explicar o conhecimento, e quando o conhecimento vier como fruto, não vai afetar o corpo emocional diretamente até então, ou seja, este conhecimento pode explicar coisa que tenho dentro da sociedade, até mesmo outro corpo emocional. E quando vier a afetar o corpo emocional, este conhecimento vai pedir o sacrifício do corpo para provar a inocência deste corpo. Ou seja, quando este conhecimento derramar sangue inocente, tudo muda a respeito deste. E é nessa causa vai explicar uma crise unificada de todos os corpos. Isto explica que o salário do pecado é a morte, e não a vida que dá para o paraíso de Deus. Eu estou tendo uma dificuldade, estou esbarrando muito nas expressões, porque está caindo uma chuva bem intensa aqui, sabe? Eu não sei se está atrapalhando o vídeo. Certamente, né, é bom você gravar, mas espero que esse microfone tenha um indicador de ruído. Vamos ver, né, se funciona bem. Mas aí vocês entendem essa complexidade. Mas vamos seguir em frente. Tudo vai ser produtivo, e pode fazer parte do fundo do vídeo, né? As pessoas colocam música, mas se estiver ouvindo esse ruído da chuva, é bom, né, que vocês faz disso uma terapia, né? Tem gente que usa o barulho da chuva para fazer uma terapia, então leve essa, né, na sua consciência, para que vocês possam estar mais leve, mais tranquilo, mais em paz, para que vocês possam estar dando ouvido de tudo que vai ser dito dentro deste blog diário. Então, muito interessante esse contexto, e, né, igual eu tenho dito, eu tive uma certa complexidade, esbarrei em várias expressões por causa de concentração, mas tudo bem. Vamos então fazer a expressão livre deste contexto. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que o corpo emocional é um sentimento, e o sentimento vai explicar o medo, certo? O medo vai ficar dividido entre o sentimento de paz e a ira deste corpo.
a paz, ela vai representar a nosso estado de consciência do nosso corpo, tudo aquilo que vier no nosso interior, aquilo que determina uma consciência vivificada de Deus. Por exemplo, hoje é relativo isso. Às vezes o poder de Deus ele está no nosso interior, representando a criação de Deus, junto com a nossa palavra, a nossa vida. Esta vida representa a glória de Deus e as manifestações hoje representam o Cristo. Não era para ser dessa forma, era para ser o Espírito de Deus e a glória de Deus. Mas como hoje nós estamos trabalhando o processo da unificação pela imagem do corpo, então nós ganhamos essa complexidade, então nós fica movimentando o poder de Deus para dentro de nós, pelo um reino oculto dentro de nós, para que a gente manifeste isso na imagem de Deus, né, para a unificação. O correto seria palavra, vida e o corpo e poder de Deus. Então, os pai e o pai no início e o filho no fim, certo? Seria o correto isso. Mas como esse reino não está aparecendo, então nós ocultemos ele dentro de nós para a gente ficar na imagem do homem, para fazer um trabalho de unificação pela imagem de Deus. Então, nós não manifestamos, nenhum dos corpos emocionais manifesta os seus interesses, né, diretamente, porque e sim, eles manifestam o reino de Deus. Tanto os atos inconscientes quanto os atos inconscientes, tanto o comunismo como os capitalistas, eles fazem essa oposição, mas ambos representam o reino de Deus, porque por causa dos nossos corpos físico e emocional, porque dentro de nós nossos corpos físico e emocional é ele. Se você for olhar para esse gráfico, você vai ver que é ele que representa o reino de Deus diretamente, os nossos corpos físico e emocional. Mas como ele não está aparecendo, nós ocultemos, né, esse poder dentro de nós e demos lugar pela imagem do homem, né? É como se nós tivéssemos ficado sem cabeça, sem glorificação com Deus. Nós não aparece manifestando o reino de Deus, porque em determinada situação esse reino de Deus só vai aparecer no exterior do corpo quando a gente manifestar a nossa palavra e a nossa vida, porque é essa expressão que determina o que você manifeste exteriormente, certo? Se no tempo de Guerra Fria nós não estamos manifestando o reino de Deus, tudo que você vê nas suas vistas são morte, 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 expressão de morte, expressão de morte. Tudo que você está vendo é expressão de morte. Porque o que nós somos interiormente, nós devemos expressar isso com a nossa palavra, nossa vida alinhado com o exterior de corpo. Então as pessoas vão começar vendo um foco de luz, esse foco de luz nas trevas vai ser o reino de Deus. Vão falar assim para vocês entenderem, certo? Porque a nossa manifestação é uma glorificação com Deus, não é uma glorificação com Cristo. Porque o Cristo, até então, ele representa apenas uma formação de Deus. Certo? Até quando eles não sacrificaram o corpo de Deus, que eles vieram sacrificar, ele representava somente uma formação, ele era neutro, ele era o próprio poder de Deus, podemos entender isso. Mas quando eles vieram sacrificar o corpo de Deus, né, quando Deus estava habitado em Emanuel, sacrificou o corpo de Deus, aí tudo se tornou ira. E ira representa uma evolução, tudo aquilo que vai vir na imagem do homem, os corpos expressivos vão ficar negados, e a manifestação vai ficar negada, tudo vai ficar negado, todo trabalho vai vir pela imagem do homem. Então nós não vai ter mais reino de Deus, a gente vai ter uma unificação dos corpos. E eles, no meio dessas unificação, você vai ver um ou dois, né, que represente o reino de Deus. Mesmo se você vê alguém que represente o reino de Deus, vocês não vão reconhecer, porque a palavra e a vida está oculta dentro deles. E você vai ver neles uma crise, uma música negada, uma arte e tal. Eles vão ver muitas outras coisas, mas o reino de Deus especificamente, vocês não vão ver. Então, entenda isso. Então o medo vai ficar dividido entre o entendimento de paz, né, e a ira do corpo. A paz explica que o corpo está produzindo bom fruto, né? Quando você está em paz, você dorme no seu travesseiro tranquilo, significa que você está em paz. Eu costumo dizer, bem antes, eu costumava dizer, né, que nos blogs anteriores, parei de dizer essa expressão, mas eu vou relembrar. Por exemplo, vocês não precisam de conhecimento para você se ter paz,
basta vocês cair em suas realidades, entender o que é justo para você, você entende também o que é justo para outras pessoas. Então você fica em paz, você não pisou no pé de ninguém, você não machucou, você não desrespeitou, você fugiu da aparência do mal, qualquer coisa, você se contribuiu para você chegar em casa e dormir tranquilo. Então, você não precisa de conhecimento para você entender que você tem a sua paz. Você não precisa de conhecimento para isso, certo? Não precisa. É óbvio que depois que o reino de Deus vem estabelecido, nós entendemos que toda o plano é de Deus, toda coisa determina por Deus, você fica mais aliviado, porque o Criador está tomando o seu reino de volta, vocês vai vendo que a graça, a sociedade já não vai representar mais uma ameaça para você, que você vai entender que tudo gere consequência, porque Deus está a parte de tudo, certo? Pode, né, não há, quando as inconsciências olham assim, pode achar que Deus não tem consciência de tudo, mas Deus tem, né? Na hora que as pessoas perceberem que Deus é o próprio reino, então elas vai parar de fazer maldade com as pessoas, vai respeitar mais os seus irmãos, porque sabe que tudo vai gerar uma consequência, tanto para os atos inconscientes, também para os atos conscientes, todos gera consequente. Pode olhar aí, na Bíblia significativa você vai ver vários atos missionários passando por consequência para fazer uma oração para as pessoas injustas, certo? Porque, querendo ou não, quando nós vamos fazer uma oratória para as pessoas justas, representando outras pessoas, a maioria dos atos missionários, eles não fazem oração para a sua vida pessoal, eles fazem oração sempre no exterior, pelos corpos expressivos, porque eles entendem que tudo é produtividade. O trabalho dele, o suor do rosto dele, tudo depende de uma produtividade. Então, tudo para ele é bem realidade, certo? Então, eles não ficam fazendo oração, ó oh, Deus, me dá aquilo, ó oh, Deus, cura minha filha, ó oh, Deus, faça aquilo, ó oh, Deus, faz aquilo. Não tem isso, porque ele entende que tudo é produtividade, tudo é plano de Deus, tudo determina, todas as coisas são determinadas por Deus. Mas as pessoas inconscientes, elas ficam aí, né? Pedindo um carro, pedindo uma casa. Não que isso seja ruim, certo? Mas vocês entendem essas diferenças. Os atos missionários têm a consequência para fazer uma oratória, eles trabalham seus corpos expressivos dentro da sociedade, enquanto os atos inconscientes, eles fazem essas orações para os ganhos pessoais, para promover a sua empresa, para promover a sua casa, para promover. Não que isso seja ruim, entenda, mas vocês têm que entender a diversidade. A verdadeira oração, ela vem pelos nossos corpos expressivos, pelas pessoas que têm necessidade. Ela não vem representar a nós diretamente, porque nós não precisamos né, de nada, nós temos tudo que nós queremos, né? É produtividade, saúde, produtividade, certo? Entenda isso. Entenda essas dificuldades de um e do outro, ok? Vamos parar por aqui, senão vai ficar muito grande essa explicação. O medo é relativo a um sentimento. Este medo, enquanto se aplicando no corpo emocional diretamente, vai explicar um bloqueio, né, de sua própria realidade. Bem, né, a realidade, é isso que vamos voltar de novo lá, porque vai dar muito certo. A realidade são produtividade, são aquilo que nós produzimos, aquilo que nós estamos presente, aquilo que nós estamos produzindo com nossos corpos emocionais. Então, isso fica produtivo. Hoje você vai ver um monte de gente dentro da sociedade aí, tudo bloqueado. Ah, eu não posso trabalhar por causa disso, eu não posso aqui por aquilo, a sociedade está violenta, aquilo, aquilo. Então, isso bloqueia a realidade das pessoas, então ela, ao invés dela produzir, elas ficam sendo bloqueadas por esses pensamentos que é dela mesmos, certo? Não adianta, isso não está na sociedade, não está nas pessoas, está no pensamento dela, é o pensamento dela mesma. Ah, o mundo vai se destruir e eu não preciso trabalhar mais porque tudo vai acabar mesmo, estou cansado dessa vida. Então ela vai representando uma fadiga emocional, o corpo dela vai começando a asfixiar, então vem a depressão e aquilo tudo vem por causa de quê? Por causa do medo, por causa do estresse emocional, do trabalho excessivo. Excessivo também provoca esse tipo de estresse emocional, certo? Entenda isso. Tudo isso é delicado. Os trabalhos missionários também passam por esses estresses emocionais, porque existe uma delicadeza de você estar lutando contra as diversidades de coisas
que já venha dentro da sociedade, processo, você passa, pode ver aí todos os atos missionários passa por uma crise, ele vai desenvolvendo essa crise, através dessa crise que eles começam a fazer uma oratória boa, uma expressão boa, é através dessa crise, nada mais que isso. Agora, não é questão de você buscar a se realizar, nos seus atos pessoais, quando você é um trabalho missionário, você tem que desenvolver aquilo que já tenha dentro da sociedade para você se colocar naquele problema e para resolver aquele problema e fazer a demonstração que tudo é possível, certo? É só vocês seguir e ficar firme e Deus vai sempre restaurar tudo, certo? A gente vai lá no fundo e volta de novo lá em cima, tem hora que vai lá em cima. Da mesma forma que os atos inconscientes sofrem essas consequências, os atos conscientes também, ele vai passando por esses processos, ok? Nada diferente. As suas expressões vai ficar negado. Então, quando se aplicando no corpo emocional diretamente, vai produzir um bloqueio de sua própria realidade e a sua expressão vai ficar negada. Já a ira pode ser coisas relativas à revolução, explicando a filosofia moderna e quando explicando o estado consciente do corpo, este estado consciente não se aplica à manipulação. Eu sempre falo isso. Existe manipulação dentro da sociedade? É o que mais existe dentro da sociedade é a manipulação. Por quê? A maioria das manipulação, ela vem pelos comunistas, aquela necessidade comum que as pessoas sentem. Então, a grande maioria das sociedades inconsciente, que são comum, a grande maioria são inconsciente e comum, elas são manipuladoras, elas manipulam a consciência de outros corpos emocionais, a forma em que o outro pensa, e aqui eles mesmos pedem o sacrifício para justificar os seus interesses comuns, certo? Para justificar os seus interesses comuns, então eles pedem o sacrifício. Então, isso tudo é manipulação. Então, aqui você vai encontrar as manadas, as pessoas fazendo aliança com pessoas mais injustas, um fazendo aliança com a injustiça do outro, para ficar um grupo forte, para depois ele ir atacar uma pessoa mais fraca, covardemente, chega ali e fica batendo, espancando outras pessoas, por causa dos seus interesses comuns. Então, eles juntam aquele grupo e vai lá e espanca e mata as pessoas, talvez como tiver acontecido com Emanuel naquele tempo lá, e, né, eles fizeram um grupo de comunistas, de pessoas interesseiras, e foi lá e sacrificaram Emanuel por covardia, né? Muitas pessoas sacrificaram, a grande maioria ali sacrificaram. E aí os atos conscientes eram representados o quê? A minoria. Então, a percepção vem isso. Se a gente usasse o poder de Deus, podia espantar as pragas todas, matar as pragas todas, se pode. Mas esse não é a forma em que Deus demonstra o seu amor pela humanidade, a sua benignidade, o seu fruto. Não é isso que Deus quer. Não é uma destruição de pessoas físicas, é uma destruição dos frutos deles, daquilo que eles produzem, para que eles entendam que esses corpos são a palavra, ele é a vida, e ele também é a glorificação com Deus, no reino de Deus. Quando o reino de Deus sair para fora, quando nós expelir essa glorificação de Deus, expelir isso para fora, todos os corpos vão ficar sendo gloriados com Deus. Então o reino de Deus vai começar aparecendo, ok? Entenda isso. Então, e nós entendemos, explicando, a ira vai explicar coisas da revolução, né, explicando a filosofia moderna, e quando explicando o estado consciente do corpo, este estado consciente não explica a manipulação, né, acabei de explicar isso agora, e sim a oposição, né, aí sim uma oposição. Então, do outro lado aqui, vocês vão ver todos os atos conscientes aqui, ó, com os seus corpos expressivos, atacando os frutos ruins de outros corpos. Então, do lado de esquerdo, vocês vão ver, né, que os atos conscientes, eles vão atacar o fruto, né, daqueles que fazem uma necessidade comum, certo? Esses que fazem uma necessidade comum, eles vão estar brigando dentro da sociedade por causa de sexo e dinheiro, muitas das vezes é isso, ok? Então, nós explicamos, né, que o medo explica a manipulação, mas a ira, ela não vai explicar a manipulação, ela vai explicar essas nossa Bíblia significativa, certo? Ideologia, uma revolução sobre aquilo, sem fazer contato diretamente com
o medo das pessoas, os corpos emocionais, certo? Existe situações delicadas dentro dos atos missionários e vocês entendem que tem particularidade, ok? Entenda isso. Então, o medo vai se aplicar na imagem de Deus. Esta imagem explica o espírito de criação de Deus. É, então, o medo vai se aplicar na imagem de Deus. Esta imagem explica o espírito. O que explica o espírito de criação? Significa coisas que nós criamos para manter um plano objetivo sobre o interesse de um e de outro. Essa imagem de Deus, por exemplo, ela representa a ira, certo? A partir do momento que ele sofre um sacrifício pela humanidade, as pessoas começaram a propagar um Deus, né? Um Deus, por exemplo, criar uma imagem para Deus e começou a manifestar isso dentro dos seus corpos, certo? E eles manifestando isso dentro dos corpos, eles se aplicavam, né, no plano da unificação de Deus, né? Esse é um objetivo da unificação, não tem nada a ver com o reino de Deus, ambos são diferentes, nós vamos entendendo isso por parte, ok? Então, o medo vai se aplicar à imagem de Deus, essa imagem explica o espírito de criação de Deus, né? A ira, e a manifestação deste espírito explica a imagem e a semelhança. A imagem é estabelecida pelo corpo de Deus, né? Onde Emmanuel tivera vida ser sacrificado. Então, ela é estabelecida, ela dá um início ali, né? A ira de Deus, ela dá um início ali, né? Cria quando Deus termina de formar o Cristo, ele manifesta a crise emocional do corpo físico, ele manifestando a crise do corpo emocional do corpo físico, então o Cristo de Deus aparece, a ira de Deus aparece. Então as pessoas, elas caem na divisão de bens e elas ficam com essa nação dividida, uma defendendo o seu interesse e outra defendendo o seu interesse. Você viu que a divisão de bens representa isso aqui, é uma oposição, é um comunista contra o capitalista. Aqui no reino de Deus nós não temos divisão, porque nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpo e manifestamos o reino de Deus no exterior do corpo, nós manifestamos isso no exterior do corpo. Mas aqui nós vê que existe uma divisão, que o reino de Deus está dividido entre atos inconsciente e consciente, atos que têm os seus interesses pessoal e atos missionários. Ambos ficam divididos sobre uma coisa e outra, sobre os interesses. O reino de Deus, especificamente, ele não tem divisão, porque o que ele é que o corpo é no interior, ele manifeste isso ao exterior de corpo. Entenda isso. Então o medo vai se aplicar na imagem de Deus, esta imagem aplica no espírito de criação de Deus e a manifestação deste espírito explica a imagem e a semelhança, certo? O que eu quero dizer? Esta imagem estabelecida pelo corpo de Deus, ela vai ter uma crise a partir do corpo emocional. Você vê que essa crise não tem a ver com a criação de Deus, tem a ver com uma manifestação, com aquilo que nós estamos manifestando, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver. O Cristo, se você for olhar para o Cristo, você vai ver que Cristo vai ser só apenas uma formação de Deus. Se você for olhar a verdade aqui, ó, Deus começou a formar o Cristo a partir do terceiro milênio, a partir do terceiro milênio, Deus começou a formar o Cristo, e ele formou o Cristo aqui no sexto milênio, ele manifestou o fruto do pecado. Né? Deus manifestou o fruto do pecado. Quando estiver na imagem de Emmanuel, quando estiver no corpo físico, nós vamos entender a imagem de Deus, né? A imagem de Deus e juntamente com o corpo expressivo. Esta imagem e a semelhança não tem nada a ver com o reino de Deus. Imagem e semelhança não tem nada a ver com o reino de Deus. O que tem a ver com o reino de Deus? Eu sou o corpo emocional e manifesto a minha palavra, a minha vida. Eu manifesto a verdade na presença do corpo. É isso que é o reino de Deus. Nós somos
somos realidade, nós somos físicos. Quando se tratando de imagem e semelhança, nós pode explicar Lúcifer e Satanás. Hoje, Satanás ele está bem fora do nosso corpo, representando os conhecimentos, certo? Quando ele manifesta diretamente no corpo, ele pede o sacrifício das pessoas, ou ele vem representando um reino, uma coisa inconsciente, uma religião, vem representando um político na cabeça das inconsciências, vem representando uma coisa qualquer dentro das cabeças da gente, ou seja, a sinagoga de Satanás, a casa de Satanás, as pessoas deixam o reino da morte entrar nos seus corpos e começam a fazer ideologia com esses entendimentos, ok? Entenda isso. E pelo corpo simples, né? Então vamos lá. Esta imagem é estabelecida pelo corpo de Deus e pelo corpo simples, né? Então a imagem ela pode representar ela pode representar o poder de Deus, pode representar o ato manifesto, né? Pode representar o Cristo. Existem várias possibilidades que quer dizer, o poder de Deus representa a crise representa a ira de Deus, né? A imagem de Deus, o Cristo representa, pode representar, essa imagem pode representar o Cristo e o anticristo, né? Satanás e Lúcifer, certo? Quando a gente entende esses dois como conhecimento, ainda é bom, mas quando ele vai entrando para dentro do corpo, ele vai representar o Cristo, uma crise. Ou seja, o Cristo ele não representa o poder de Deus. Eu venho a ter dito isso, né? Estou buscando expressão, é comum, mas o Cristo não representa o poder de Deus, porque o poder de Deus ele é o próprio reino de Deus, ok? Entenda isso. E a manifestação vai ficar variando entre os planos de Deus e os planos dos corpos, e podendo ser coisa pessoal ou não, certo? Quando você manifesta isso, você vê as pessoas manifestando uma coisa e outra, você pode entender que pode ser uma coisa pessoal, né? Ou pode ser, ou não pode ser uma coisa pessoal. Pode ser uma manifestação de uma coisa divina, ou pode ser uma coisa das pessoas mesmo, qualquer coisa, ok? Entende isso? A expressão diabo e Satanás explica uma oposição dos reinos das trevas, sendo trevas contra trevas. Então, quando nós entendemos trevas contra trevas, você vai entender que não existe manipulação. Se você for olhar, por exemplo, hoje eu tenho um espírito de criação. Qual que é o meu espírito de criação? Eu trabalho em um ônibus coletivo. Vai vendo o que foi acontecendo no tempo decorrer disso tudo. Quando eu trabalhei, né, eu comecei a trabalhar e as pessoas ela vinham trazendo dinheiro, dinheiro, dinheiro e tirando a minha atenção, às vezes eu precisava de olhar os retrovisor para ver se uma pessoa está descendo, uma senhora descendo. Então, eu ficava dando atenção para essas pessoas, para não moscar as pessoas, e isso me deixa em paz, tranquilo, sabe? Que eu estou fazendo o meu serviço com responsabilidade, com dedicação maior. Mas aí vinham outras pessoas ignorantes do lado, trazia dinheiro, dinheiro para mim, e me apontando, me cutucando, falando, ô motorista, dá o seu jeito aí, você tem que cobrar passagem, o que, que você está fazendo? Se você não quiser, trabalhe em outro lugar, você não precisa estar aí só oprimindo, só oprimindo, só oprimindo. Então aquilo foi se tornando uma crise para mim, eu fui sustentando isso no decorrer do tempo. Hoje eu não posso nem ver as pessoas com dinheiro, meu corpo já entra em crise, eu já fico naquela pavor da vontade é uma coisa louca de entender. Então, isso é um espírito de criação, onde você. Então, isso é um espírito de criação. E esse espírito de criação, ele não faz a oposição com a necessidade das pessoas, ele não faz um com a necessidade da pessoa. Por exemplo, a maioria dos colegas fala, eu estou aqui, é a minha obrigação, eu tenho que fazer isso. Aí eles matam a pessoa, atropela a senhora, deixa as pessoas cair na criança. Não que isso não pode acontecer com uma pessoa que tem responsabilidade, mas foi acontecendo isso, porque ele está sofrendo opressão, ele está sendo manipulado para a necessidade desses desgraçados, dessas pessoas que sentem necessidade e não faz por onde melhorar a sociedade. E porque ele tem dinheiro, ele acha que pode manipular as pessoas, acha que pode decidir a vida das pessoas. Aí você vai ver, você acha que muitas das vezes eu faço um com eles? Não faço. Se não for do meu jeito, também não será do jeito deles. Eu faço do meu jeito. Não adianta a pessoa vir querer me oprimir e fazer as coisas e querer obrigar eu fazer um com ela, com a manada nela, com os ninhos de cobra que elas vai gerando dentro da sociedade. Isso não determina. E por vários outros motivos que o dinheiro vem trazendo muitas
crise dentro da sociedade, sustentando esse mundo capitalista, a forma de ter das pessoas. Então você vê que isso não é manipulação. Manipulação, assim, eu vou aqui, vou fazer do jeito que tá, eu vou atropelar as pessoas, eu vou me estressar, eu vou me fadigar, eu vou fazer o horário, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Então eu fico aqui, ó, sendo sustentado pelas essas pessoas corruptas, ignorantes, que não sabem entender as suas posições. Então Deus desse tempo, aí você vai ver, você vai olhar para o outro lado, aí olha para o outro lado aqui, o poder público. Eles têm capacidade tecnológica, têm programas bons para resolver isso, para colocar uma placa de ônibus, para decidir isso. Os patrões, todos eles têm como resolver isso. Pode olhar aí, criminalidade, tudo isso pode acabar a partir do momento que esses seres administrativos tomam as suas posturas corretas, mas tudo vira uma crise para geralmente acontecer essas desgraças um contra o outro e fazendo essas divisões entre eles e um ficando contra o outro. Eu não entro, muitas das vezes eu fico revoltado aqui com o meu espírito de criação, quando eu vejo dinheiro na pessoa, na mão da pessoa, eu fico horrorizado. Não adianta a pessoa, se alguma vez uma pessoa quiser, muitas das vezes, me enfrentar, nunca eu vou fazer um com eles, de jeito nenhum. Se eles quiserem bater, eles matam, bater, eles batem, façam, amarra minha mão aqui, vai, bate, irmão, bate tranquilo, tá suave. Ou seja, não há nada que faça eu ser um com eles, e nem eles um comigo. Se a pessoa chegar e falar bom dia, não tem nada de bom, nem olha na minha cara, nem olha para mim, eu nem te conheço, quem é você? Nem conheço. Então, isto explica uma oposição, não tem nada a ver com manipulação, certo? Significa que eu não vou me entregar a esses seres ideológicos, né, que usa do dinheiro para manipular outras pessoas, de jeito nenhum, certo? Então essa é um do espírito de criação, para vocês compreender como que funciona o espírito de criação. Ele vem por uma ira, não vem pelo medo, vem por uma ira, por uma indignação com as coisas. Existe vários outros dentro da sociedade aí, só vocês abrir os olhos, vocês vai ver e vai entender que eu tá tendo dito, ok? Entenda isso. Então, o diabo explica uma trava, né, que impede esses corpos evoluir, né, a sua consciência. E tudo isso é determinado pela consciência da vida, sendo isto relativo ao espaço de corpo. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós determinamos pelas aquilo que nós somos, naquilo que nós temos, né, a vida para nós relacionarmos uma coisa boa, né, ou relaciona a palavra da vida, manifesta, você relaciona isso em paz, tranquilo a outras pessoas, ou você manifesta isso por uma crise, por uma ira, qualquer coisa, representando um ato inconsciente na direita e o ato inconsciente na esquerda, dando essa confusão que tem dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Isto assim, tanto para o diabo, que representa o nosso corpo emocional, e tanto para manifestações deles, explicando os demônios, né? Quando explicando Satanás ou demônio, já está no exterior do corpo, caindo como fruto, né? Sendo bom ou ruim, né? Sendo bom ou ruim. Quando explica tudo que nós estivermos nessa posição aqui, você olha para o exterior do corpo, você vai ver que tudo, depois dos nossos corpos emocionais, representa fruto. E isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Você vê que tudo, quando eu fico só expressando, eu não apresento crise, eu não apresento nada, eu fico só me expressando, ainda assim fica leve, tranquilo, suave, bom para se entender. Mas à medida da forma que eu vou apresentando uma crise, eu vou apresentando uma ira, eu vou fazendo oposição com outras pessoas, eu vou me dividindo o reino de Deus, eu vou fazendo indiferença com as pessoas por forma de pensamento eu vou criando diferença. Então eu vou dividindo o reino de Deus. Aí você vai dizer, quem é que está certo? Nem isso e nem isso aqui, nem isso aqui, nem isso aqui. Procure outras novas formas para vocês se realizarem. Procure novas formas para vocês se encontrarem com Deus. Essas que vocês estão vivendo, essas desgraças, nem da direita nem da esquerda, nada disso é uma coisa de Deus, ok? Entenda isso. Quando for bom, este fruto vai cair diretamente no reino de Deus ou no paraíso de Deus, e tudo será produtivo para este corpo relativo para o reino de Deus, explicando o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo. Então, explicando o estado quando for bom, vai explicar o estado consciente,
aqui no nosso interior, e o estado consciente, aquilo que nós manifestemos para o exterior do corpo, certo? Aquilo que nós manifestemos para o exterior do corpo. Entenda isso, ok? Muito perfeito tudo isso que está sendo dito. É só vocês entender as particularidades, tudo vai dar certo para vocês, ok? Deus Satanás vai explicar o conhecimento. E quando o conhecimento vier como fruto, não vai afetar o corpo emocional diretamente até então. Ou seja, este conhecimento pode explicar coisa que eu tenho que tenha dentro da sociedade, até mesmo um relacionamento corpo a corpo. E quando vier afetar o corpo emocional, este conhecimento vai pedir o sacrifício do corpo para provar a inocência desse corpo. Perfeito. Você entende que quando trata do espírito de criação, naquele tempo, Emanuel fora ao sacrifício. Então quando a pessoa morra, por exemplo, quando Emanuel morra, as pessoas começam a propagar a inocência de Emanuel. Então eles criam uma religião pelo aquilo que é Emanuel, e que ele que entenderam de Emanuel, que Emanuel era inocente, que é inocente. E determinada situação, sim, quando se tratando de um corpo simples, de entendimento simples, ele preferiu a morte do que se ajuntar com os desgraçados que faz os vermes que faz peso na terra, as manadas que fazem reunião. Ou seja, de uma determinada situação, você viver manipulado por uma esposa, pelo marido, é melhor morrer. Por uma sociedade corrupta, é melhor morrer. Fica tranquilo. Nada vai fazer uma coisa boa. Imagina, você já viu um monte de pessoa em cativeiro, de pessoas interessando em ganhar dinheiro, por exemplo? Você vê o tanto de sufoco que essas pessoas passam. É a mesma forma na vida. Por exemplo, você vai num cativeiro aí, as pessoas sequestram alguém para ganhar dinheiro, tirar dinheiro da família, e você vê, eles passam por fim, eles têm medo da morte, eles temem a morte o tempo todo. Imagina a sociedade do jeito que está, se viver assim, dessa forma, não dá, não dá. Você vai se abaixar, eu vou fazer uma com eles para mim não morrer. Não, eu prefiro morrer. A morte determina, né, determina que eu não vou me ajuntar com eles, eu não vou me corromper com eles, então eu continuo sendo forte. De outra vez eu posso voltar com mais força ainda, Deus, ele me restitui a graça dele, tá tranquilo, mas eu vou me ajuntar com pessoas desgraçadas, pobre de consciência, desrespeitosa, que usa somente das palavras, fala bom dia, e está oprimindo o motorista, dando dinheiro para o motorista, fazendo aquilo e outro, bom dia, nada. Essas palavras, elas não têm comportamento, não vale de nada, não têm responsabilidade, não vale de nada. Quem é vocês com essas suas palavras? Não é uma coisa, não tem sentido, não tem sentido essas suas expressões, ok? Entenda isso. Então, Satanás vai explicar o conhecimento, e quando o conhecimento vier como fruto, não afeta o corpo emocional diretamente, até então. Ou seja, este conhecimento pode explicar coisa que tenha dentro da sociedade, até mesmo outro corpo emocional. E quando vier afetar o corpo emocional, este conhecimento vai pedir o sacrifício do corpo para provar a inocência deste corpo. Ou seja, quando este conhecimento derramar sangue inocente, tudo muda a respeito deste. E nesta causa vai explicar uma crise unificada de todos os corpos, né? Quando se tratando de Deus, por exemplo, diretamente, ele começa a explicar a crise de todos os corpos, o espírito de criação de todos os corpos. As pessoas vão ficar aqui do lado criando coisa para se ter coisa, criando coisa para se ter coisa. E não formando coisa para ser, mas criando para ter coisa. O sexo, dinheiro, blá, blá, blá. Eu estou pagando, eu faço o que eu quero, então o dinheiro é isso, ele manda em tudo, eu sei que tem lá, ele manipula as pessoas, ele resolve o problema de toda a sociedade, blá, 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 isso aí, né? É isso aí. Isto explica que o salário do pecado é a morte e não a vida que dá para o paraíso de Deus, ok? Entenda isso. E vocês compreendam essas expressões finais, certo? À medida da forma que os seus frutos forem ruins, representa a morte, a inconsciência, e isso muitas das vezes ela vem sendo provado com sangue. Quando vem provado com sangue, isso vai ficar muito mais pesado, muito mais delicado, acredita. Nem uma mãe quer perder o filho, nem um filho quer perder um pai, né, qualquer coisa. Ninguém quer perder ninguém, porque nós somos
pessoas que precisa da harmonia das pessoas, e a maioria das pessoas que estão do nosso lado é importante. Hoje eu estava indo levar minha esposa para o trabalho, que eu estou de folga, né, aí eu estava falando: "Querida, muito bom essa vida, né, temos tudo que nós precisamos, pessoas importantes do nosso lado, muito interessante isso". Eu vi, sabe, assim, eu olhei comecei a olhar para o minha filha, né, e vi, né, a necessidade, né, de tudo que Deus, né, faz para a gente ter uma harmonia e tudo. E eu vi, né, as possibilidades de você das pessoas importantes, seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai, tudo isso representa muito, as pessoas que estão do seu lado representa muito, é isso que é importante, né, você ter essas pessoas do seu lado, eh, com graça, saúde, tudo isso é muito bom, ok? Entenda isso. Mas aí existe essas delicadezas, os grandes, os atos missionários, eles também vêm com consequência, eu quero que vocês entendam isso, porque tudo se trata de um equilíbrio. Quando Deus sente necessidade de alguma coisa, ele trabalha os nossos atos emocionais, né, fazendo esses equilíbrios sobre a coisa, ou seja, tanto os atos inconscientes quanto os atos conscientes, são ambos ambos têm a consequência, ambos têm consequência, certo? Ambos gerem consequência para o corpo, porque não se trata de coisas emocionais, se trata de coisas espirituais, certo? E muito nesse meio caminho, muitos missionários vão, né, com a sua vida cedo, muitos vai, né, ainda com sua idade nova, outras, né, outros, é uma delicadeza para você entender. O ato consciente morra pelos seus resultados para se ter coisa, e os atos conscientes, às vezes, morra para representar um reino, uma ira de Deus, qualquer coisa para a unificação de outras pessoas, para que nós possamos entender que nós não determinamos nada sobre os nossos interesses emocionais, sobre aquilo que é nossos interesses, principalmente nesse tempo do fim, certo? Deus está no governo de tudo, não existe outras pessoas, não existe outro ser além de Deus governando o nosso mundo, certo? Tanto a ira, tantos o corpo da inconsciência, tantos inconscientes, tantos atos inconscientes, tudo é Deus, é o Espírito de Deus que determina tudo. Não existe divisão na mente de Deus. O que existe são guerras que as pessoas formam aqui dentro desse mundo nosso aqui, certo? De interesses financeiros, de interesses sexuais, né? De interesses do reino também, entra aí com a ira de Deus, fazendo oposição contra essas outras pessoas que vêm do outro lado. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo, isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.